Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre como calcular a área entre curvas, né? Para isso, nós vamos ver que não vai ser praticamente nada de novo do que a gente já viu, né? Só, nada mais é que a integral definida, só que escrita de uma maneira um pouquinho diferente, certo? Então, suponha que eu tenho duas curvas, que nesse caso, duas funções, f, uma função g de x, como aqui no desenho, contínuas, né, no intervalo que vai de A até B. E a gente está supondo que a função f, né, a imagem dela é sempre maior ou igual que a imagem da função g de x, né, como a gente pode ver aqui no desenho. Aqui está a função g, ó, a função g está sempre acima do gráfico da função g de x, no intervalo que vai de A até B. Então, nesse caso, se nós quisermos saber a área delimitada, né, pelo gráfico da função y igual a f de x e a função y igual a g de x, e entre a reta x igual a A, né, que é essa retazinha aqui, e x igual a B, né, que vai dar essa região em azul aqui, que já está destacada para a gente, a fórmula, né, para calcular essa área nada mais é que a integral de A até B da função f de x menos g de x, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, o que a gente viu até o momento, né? Quando eu falei de integral definida, eu tinha comentado o seguinte. Tem uma função, né? O gráfico de uma função aqui, suponho que tem uma função aqui. Para calcular a área que está abaixo dela, né? Isso que vai de A até B. Cuidado, pessoal, que quando vocês riscam aí, viu, aparece para todo mundo. Tem alguém que... Aí você quer calcular essa região que está abaixo do gráfico da função, y igual a f de x, e acima do eixo x, né? Essa regiãozinha aqui. A gente viu que, nesse caso, a área era a integral de A, não era isso? A integral de A até B de f de x dx, certo? Mas agora aqui a gente vai acrescentar uma função extra, uma função a mais, certo? Então, aqui a função que a gente vai acrescentar mais, suponha que agora tem a função g de x. Vamos pegar o caso que as duas funções são positivas, né? Aí agora, suponha que eu tenho uma outra função aqui, dada dessa forma aqui, certo? Aí agora você quer calcular essa área aqui que eu vou destacar aqui para vocês. Essa área aqui, certo? Entre a função y igual a f de x e a função y, vou botar aqui de outra cor, igual a g de x. Cuidado aí, pessoal, tem gente que está arriscando. Eu acho que a Ingrid não está ouvindo. Eu acho que é porque ela não ativou o microfone. Se eu não me engano, tem que ativar o microfone. Só mandar mensagem para ela. Microfone. Tem umas opçõezinhas aí, né? Não sei se alguém já tentou. Aí, se não der certo, tente sair da reunião e entrar novamente. Certo? Então, vamos continuando aqui. Então, nesse caso, para nós sabermos essa área aqui em vermelho, o que é que a gente vai ter que fazer? Ora, se eu quisesse a área que está abaixo do gráfico da função y igual a f de x, seria a integral de A até B, certo? Se eu quisesse a área da função que está abaixo do gráfico da função g de x, seria essa área aqui que eu vou destacar aqui. Opa, tirei bem aqui da função que eu queria. Eita, rapaz, só um momentinho aqui. Não sei o que foi que eu fiz aqui, que sumiu a ferramenta que eu utilizo aqui. Só um momentinho aqui, pessoal. Só pausar bem aqui. Então, voltando. Para a gente saber essa área em vermelho, é bem intuitivo. Ó. Vou botar aqui mais outros dois desenhos, né? Se eu quisesse a área da função y igual a f de x,
né? Suponha que ela está aqui, a função y igual a f de x. A área que está abaixo dela seria isso aqui tudo, não é isso? Que y igual a f de x. Se eu quiser essa aqui está abaixo da função y igual a g de x, aqui está o gráfico da função y igual a g de x, né? Que seria essa outra ali. Se eu quisesse essa área aqui que está abaixo, aqui é a função y igual a g de x. Certo? Mas eu não quero nem essa verde nem essa amarela, eu quero essa vermelha, né? Então, fica fácil a gente ver, se eu pegar essa área verde, né, aqui da função y igual a f de x e subtrair dessa área azul, vai dar exatamente essa área em vermelho, né, pessoal? Aqui intuitivamente. Então, mas só que essa área verde, como a gente viu, é a integral de a até b de f de x dx. E essa área azul é a integral de a até b da função g de x dx. Então, se eu pegar a verde menos a vermelha, vai dar a verde menos a azul vai dar a vermelha. Então, a área vermelha aqui, né, que a gente quer descobrir, na verdade, vai ser a integral de a até b de f de x dx menos a área azul, que é a integral de a até b de g de x dx. Usando propriedade integral, vai dar exatamente a integral de a até b. Isso aqui eu posso juntar em uma integral só, de f de x menos g de x dx. Que é exatamente, né, a formulazinha lá que ele colocou da definição para calcular a área entre duas curvas, né? A integral de a até b de f de x menos g de x dx. Viu? Bem simples mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos ver uns exemplos que a gente pode utilizar isso. O primeiro exemplo diz o seguinte para a gente. Encontre a área da região limitada acima por y igual a x mais 6 e abaixo por y igual a x ao quadrado. E nas laterais por x igual a 0 e x igual a 2. Nesse primeiro exemplo, ele quer calcular a área de uma certa região, onde essa região ela é limitada por essas curvas aqui, ó. Essa daqui, né, a reta vertical x igual a 0 e x igual a 2. Para a gente não perder tanto tempo, né, na construção desse gráfico, mas eu creio que todos já sabem fazer, construir o gráfico de y igual a x mais 6, y igual a x ao quadrado, o gráfico ficaria algo desse tipo, né? Aqui nesse caso, esse trechozinho bem que é a reta y igual a x mais 6, né? E aqui embaixo é uma parte do gráfico da função y igual a x ao quadrado. Né? Aqui nesse caso só considerei esse lado aqui, porque na questão está pedindo ele é limitado por x igual a 0 e x igual a 2. Não sei se vocês já viram dessa forma, mas x igual a 0, pessoal, a gente pode ver também, né, no plano, eu posso ver como sendo a reta, o próprio eixo y, né? Porque no eixo y é uma reta em que todas as coordenadas, né, todo ponto aqui do eixo y, a coordenada é igual a 0, né? Então, quando ele fala x igual a 0, é exatamente o nosso eixo y. E x igual a 2 é exatamente essa retazinha bem aqui, ó. X igual a 2. É o conjunto dos pontos do plano em que a abscissa, né, é igual a 2, que é exatamente essa reta aqui que eu estou destacando para vocês. Aí, quando eu limitar todas essas curvas, né, essas curvas aqui, y igual a x ao quadrado, y igual a x mais 6, vai dar exatamente essa regiãozinha aí que está já destacada para a gente em azul, né? Ok? Então, essa é a região que a gente vai calcular.
Então, se a gente for usar a definição lá, que a gente viu anteriormente aqui, né? Deixa eu só limpar aqui. Voltando. Né? Fazendo uma comparação com a definição, para a gente utilizar essa expressão, quem seria a função que está aqui por cima, a função y igual a f de x, e quem seria a função que está por baixo, lá da nossa figura? Alguém conseguiria me falar qual é a função que está em cima, quem seria o f de x e quem seria o... Né, fazendo uma comparação com a fórmula lá, quem seria o f de x e quem seria o g de x? Para calcular essa área, quem é essa função que está por cima? Alguém ia comentar aí? Caso f de x, né? No caso, x mais y, x mais 6. X mais 6. E a função que está por baixo, que está sendo aqui, né, que está embaixo? Função quadrática, x ao quadrado. X ao quadrado. Isso aí. Então, lá para a definição, essa área vai ser quem é a integral de A até B. Quem vai ser o meu A e quem vai ser o meu B, o intervalo de integração aqui? Vai ser 0. 0. Até 2. Até 2. Então, vai ser integral de 0 até 2. Da função que está por cima, né, que é x mais 6, menos a função que está por baixo, que é x ao quadrado. Beleza? Dx. Aí, simplesmente, a gente calcula essa integralzinha aí. Vai ficar integral... Eu posso até calcular rápido aqui, né? Vai ficar primitiva disso aqui. Primitiva de x é x2 sobre 2, né? Primitiva de 6 é 6x. O que é que derivando da 6? É a função 6x. E o que é que derivando da x ao quadrado? X elevado a 3 sobre 3. Isso aqui, né? De 0 até 2. Aí eu só simplesmente substituo, né? Aqui vai ficar o quê? Vou substituir por 2. Vai ficar 4 sobre 2, mais 12, né? Eu estou substituindo aqui por 2, menos 8 sobre 3. Menos essa expressão toda aqui aplicada no zero depois, né? Mas só que ela aplicada no zero, pessoal, já de cara vai zerar tudo aqui, né? Quando substituir x por zero. Então, vai ficar, no final das contas, só essa expressão. Aí, se a gente fizer as continhas aqui, viu? Vamos fazer aqui rapidinho, né? Se eu quiser tirar o MC, não sei o que eu faço aí. Fica tudo aqui por 6, né? Por 6. Aqui vai ficar 12. Aqui vai ficar 60 mais 12, 72, né? E aqui vai ficar menos 16. Fiz certo aí? Estou errando alguma coisa aqui? Eu faço rápido, né? Tá certo. Tá Você pode certo? cortar o 12 com 6 também já aí para ajudar. Simplificar, né? Isso. Então, nesse caso... aqui é mais, né? Eu já estava botando, era menos aqui. Mas nesse caso, estou falando cancelar assim, direto? Se você quiser, porque você vai fazer a conta. Mas não pode fazer isso assim direto, não. Calma aí. 4 por 2. Oi? Alguém perguntou aí? O 4 com 2... eu podia dar até 3 aqui, né? É verdade. Deixa eu melhorar isso aqui. Pessoal, cuidado aí que vocês riscando aparece para todo mundo, viu?
Agora há pouco eu fiz isso sem querer, professor, que eu nunca tinha usado. Aqui vai ficar 2, né? 2 mais 14. Aí 14 menos 8 sobre 3, né? Aqui, fazendo as continhas rápidas aí, vai dar 34 sobre 3, viu, pessoal? Aí, moleza aí, para não perder tempo. Fiz aí. Então, essa área aqui é igual a 34 sobre 3. Viu? Um outro exemplo. Encontrar a área das regiões limitadas pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Só um momentinho. Então, agora vamos calcular a região limitada por essas duas parábolas. Então, já de cara aqui, y igual a x ao quadrado é uma parábola, né? Com cavidade para cima. Deixa eu fazer bem aqui pelo aplicativo Zoom, que é melhor. Sai mais retinho aqui, né? Então, tá aqui. A parábola y igual a x ao quadrado, né? Vai dar isso aqui. E aqui é y igual a x ao quadrado. E y igual a 2x menos x ao quadrado. Vai dar aqui parábola. Com cavidade é para baixo ou para cima, pessoal? Para baixo, né, pessoal? Do segundo y ali, professor? Isso, É da para segunda. baixo, é para baixo. Para baixo. Então, aqui, né, a parábola vai ficar... as raízes dela, que já de cara aqui, uma é 0, né? E a outra é 2. Tu já consegue ver aqui as raízes dessa parábola, onde vai tocar o eixo x. Ou seja, a parábola nossa lá, ela vai ser algo mais ou menos assim. Não sei se ficou uma escala muito boa, mas vamos ver aqui. Onde aqui é no 2, né? E aqui é no 0. Então, como ele quer encontrar a área das regiões limitadas pelas essas parábolas, qual vai ser a área que ele quer calcular aí? A região. Ele quer calcular a área entre essas duas parábolas. Não ficou, o desenho não ficou bem exatinho, pessoal, mas eu acho que dá para entender. Ele quer calcular essa área aqui, ou é essa área aqui? Qual é a área que ele vai querer calcular, se ele quer a área das regiões limitadas por elas duas? Caso você quer, vai ser esse ponto aí de... Eu posso falar? Interseção? É comum, né? Isso, que é comum aí, bem... Essa regiãozinha aqui, né? Ó. Isso. Correto? Essa é a única região que dá fechado, né? Que intersecta as duas. Já está sendo gravada, viu, Ingrid, a aula? Viu? Qualquer coisa, se aparece bem na tela de vocês, um nomezinho gravando, se por acaso vocês não verem, vocês só me lembrem, viu, de gravar, que se eu esquecer, não tem como voltar mais atrás. Então, a região que eu quero calcular a área é essa aqui. Mas, para isso, se eu quero calcular essa região, usando lá a definição, primeiramente eu tenho que saber qual é a função que está em cima e qual é a função que está por baixo nessa região aqui. Qual é essa função que está por cima aqui? Qual é a função que está aqui por cima? Então, está por cima, essa com a concavidade para baixo. Isso aí. A que está por cima é a função y igual a 2x menos x ao quadrado. E a que está por baixo é a função y igual a x ao quadrado. Certo? Então, aqui vai ser meu f de x e aqui vai ser meu g de x. Agora, só falta eu saber o intervalo de integração, que vai de 0 até quanto, pessoal? Para isso, eu tenho que saber esse ponto bem aqui, não é isso? Ó? Vou ter que achar o ponto de intersecção, né? Porque no caso, né, pelas duas. Isso aí. Como é que eu faço para encontrar esse ponto de interseção?
Certo, Ingrid, viu? Fazer a igualdade entre elas, no caso? Isso aí, eu tenho que igualar as duas funções para encontrar o ponto de interseção, né? Então, nesse caso, esse ponto aqui é quando as funções têm a mesma imagem, né? O valor de x, que elas têm a mesma imagem. Então, para eu saber esse ponto de interseção, é só igualar a função x ao quadrado com a função 2x menos x ao quadrado. Quando eu igualar aqui essa função, vai dar o quê? 2x ao quadrado menos 2x igual a zero, né? Quando passar para o primeiro membro. Então, daqui eu vou obter 2 igual a... Posso até botar assim, né? 2x igual a x menos 1. Todo mundo concorda que essa expressão aqui dá isso? Para não precisar fazer fórmula de Bhaskara, né? Estou botando em evidência aqui. Então, isso aqui vai dar zero quando 2x for igual a zero, ou quando x menos 1 for igual a zero, né? Propriedade. Se eu tenho duas expressões multiplicando que dá igual a zero, então é porque uma é igual a zero ou outra é igual a zero. Então, daqui eu ganho que x é igual a zero, e daqui eu ganho que x é igual a quanto? A 1. Então, os dois pontos em que essas funções se intersectam é quando x é igual a zero, que como a gente pode observar aqui já, né? Já está esse ponto. E o outro ponto aqui é quando x é igual a 1. Feito isso, descobrimos o intervalo de integração. Então, a nossa integral vai ficar o seguinte. Vai ficar a integral, né? A nossa área, que a gente quer calcular. Vai ficar a integral de A até B, de 0 até 1, da função que está por cima, que é 2x menos x ao quadrado, menos a função que está por baixo, que é a função x ao quadrado. Certo? Dx. Então, daqui eu vou obter que vai ficar a integral de 0 até 1, de quê? 2x menos 2x ao quadrado, dx. Certo? 2 é uma constante, pode ir para fora, né? Vai ficar 2, integral de 0 até 1, de x menos x ao quadrado dx. Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes x2 sobre 2, menos x3 sobre 3, né? Calcular a primitiva aqui de 0 até 1. Aí aplica no 1 e depois aplica no 0, né? Que vai ficar 2 vezes 1 meio, menos 1 terço. Então, no final daqui, né? Vai ficar, aqui vai dar 1. O ruim do 1 é isso, né? Que o tempo passa, quando é menos espera já está acabando. 1 meio menos 1 terço vai dar quanto? Eu vou deixar para vocês terminarem aí, né? Esses continhos aqui. No final aí, pessoal, é para dar 1 terço, viu? Essa areazinha aí. Vou calcular isso aí. Viu? É que vai ficar 1 menos 2 terços. Vai dar 1 terço. 1 menos 2 terços dá 1 terço mesmo. Então, é isso aí que dá. Então, essa aí é a nossa integral, né? A nossa área da região limitada. Viu? Deixa eu limpar. Vamos aqui para o próximo. Aqui eu botei esse detalhezinho, observação, que talvez não seria nem necessário. Mas isso aqui vai ser importante quando a gente for calcular o volume de sólidos de revolução, né? Então, vamos ler aqui o que está dizendo. Há uma maneira bem conveniente de lembrar esse procedimento que a gente está utilizando aqui. Olhando para o segmento de reta vertical como uma seção transversal, vocês já ouviram falar desse nome aqui, seção transversal, o que é que vem a ser isso? Nessa situação aqui, uma seção transversal nada mais é que uma reta que está cortando a nossa área aqui, ó. A nossa regiãozinha que a gente quer calcular a área.
esse cortezinho aqui, nessa reta aqui vertical, é que chama de seção transversal. Onde eu estou pegando essa seção transversal para um certo X que eu tomei no intervalo de A até B. Então, se a gente observar, essa seção transversal aqui, que é essa reta, o comprimento dela, né, dessa transversal, ela nada mais é do que f de x menos g de x. Todo mundo concorda? Ó? Eu até coloquei aqui, destaquei. Ó, esse comprimento aqui é exatamente f de x menos g de x. Então, o que eu quero dizer com isso? Né, que a nossa fórmula para calcular a área, ela afirma o seguinte, que a área entre as curvas, né, que a gente quer calcular, ela é obtida integrando o comprimento da seção transversal ao longo do intervalo de A até B. Resumindo, se eu fixar um X aqui nesse intervalo e calcular esse comprimento aqui, né, dessa seção transversal, que vai dar f de x menos g de x, a nossa área nada mais é que a integral desse comprimento aqui, dessa seção transversal que eu tomei. Viu? Nada mais, nada menos do que isso. Então, aqui continuando. Acho que só estou calculando com situações que estão positivo, né? Vou já botar um caso. Mas se for o gráfico da função estiver abaixo do eixo x, é do mesmo jeito, viu? Não muda nada aqui, é o mesmo raciocínio. Então, o próximo caso é calculando a área em função da variável y. Aqui o raciocínio é o mesmo, né? Só que agora tem certas curvas em que é melhor nós calcularmos a área da região limitada entre essas curvas, não colocando a função como sendo uma função em função de x. Pode ser que colocando ela em função de y, fique mais fácil de a gente resolver o problema, certo? A questão está dizendo isso aqui para a gente. Então, aqui é a mesma definição anteriormente, só que agora o gráfico está ao contrário, né? Ó, eu quero calcular essa área aqui, onde agora eu vou ter uma função que vai estar aqui por cima, ó, essa aqui por cima, que nesse caso é igual uma função que está em função de y, e uma função que está por baixo, que ele chamou de v, que agora nesse caso está em função de y. Aí eu quero calcular essa área em azul, no intervalo de C até D. Então, a área, nesse caso, de C até, vai ser a integral de C até D, da função que está aqui por cima. Quando eu falo por cima, na verdade, é que está... acima aqui mesmo. À direita, né? Não é nem acima, é à direita, que é essa função aqui, menos a função que está mais à esquerda, que é a função v de y, certo? É o mesmo raciocínio, só que ele deu uma ajeitada aí, né? Ele colocou agora em função de y, mas o raciocínio é bem análogo do que a gente já viu. Então, para isso, vamos aqui para um exemplo, para a gente entender melhor. Encontre a área da região englobada pelas curvas x igual a y ao quadrado e y igual a x menos 2, integrando em relação a y. Certo? Então, quando esse tipo de problema, é sempre bom você construir o gráfico, né, dessas funções e ver a região que você quer calcular a área, certo? Então, para isso, como é que a gente poderia construir o gráfico da função x igual a y ao quadrado? Vou dar uma dica aqui. Se fosse assim, ó, se fosse y igual a x ao quadrado, como é que seria o gráfico? Se fosse função de y, né? O gráfico seria esse, né, pessoal? Uma parábolazinha para cá, para cima. Agora, como é que ficaria esse gráfico aqui? X igual a y ao quadrado. Como é que ficaria? Alguém sabe me dizer que gráfico é esse?
Que curva é essa? Ficaria voltado para o lado do x positivo ali, a cavidade dele. Isso aí, muito bem. Ó. Nesse caso aqui, a parábola fica dessa forma. Viu? Acho que já apagaram a geometria analítica, deve ter estudado isso, né? Esses casos aqui. Sim. Pois é, então, o gráfico dessa primeira curva aqui é esse. E o gráfico dessa outra? Quando x é 0, o y dá menos 2. Quando y é 0, o x dá 2. Então, o gráfico seria algo desse tipo aqui, né? Y igual a x menos 2. Certo? Então, aqui daria isso. Então, a região que a gente vai calcular seria qual? Isso aqui, né, pessoal? A região englobada por essas duas curvas vai dar essa regiãozinha bem aqui. Viu? Então, vamos ver como calcular ela. Beleza? Então, para a gente não ficar no meio da explicação, eu só vou pedir que vocês cliquem novamente no mesmo link que eu coloquei lá no grupo, para a gente continuar, viu, pessoal? Porque falta só 2 minutos, então se eu continuar explicando, vai ficar na metade da explicação. A gente pede o raciocínio, viu? Então, clique novamente lá no mesmo link. Dá certo. Vou encerrar bem aqui para a gente continuar.